Graça e paz, amados. Que Deus nos abençoe em mais esse momento. Sempre Ele nos abençoa quando nós vamos colocar a palavra dEle diante de nós e vamos nos debruçar diante da palavra. Sempre somos abençoados. Então, nós queremos continuar com os nossos questionamentos. Quem é Jesus? Eu penso que por um tempo a gente vai fazer isso sim, tá? Então você é bem-vindo a esse canal. Inclusive, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de trazer um nome ao nosso canal. Diz que precisa ter um nome, eu nem pensava nisso. Bem, meu nome é Luzia Batista. Eu pensei que pudesse ser só isso. Mas alguém falou, não, tem que pôr um nome, fica melhor, tal. Tudo bem, vamos colocar um nome? Então, eu gostaria que você me enviasse, assim, alguma ideia que você tem sobre o assunto para a gente colocar um nome, tá bom? Nós vamos trabalhar sempre com perguntas e respostas. Assim, de uma forma bem simples, bem direta, para nossa edificação. Você sabe que o doutor Lloyd Jones, ele sempre fala que não podemos esquecer os rudimentos da palavra, quer dizer, a base da palavra de Deus, né? Aquilo que deu para nós o encontro com Jesus, as verdades da palavra, que foi o início da nossa fé. Então a gente sempre tem que estar lembrando, e nós aqui vamos fazer isso, tá? Vamos estar assim com os rudimentos da palavra bem forte no nosso coração, tá? Então que Deus nos abençoe nesse momento e sem mais demora, para o que interessa, vamos nós, quem é Jesus, em João 14:6. Vamos ler o texto? Tá bom, João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu gostaria assim, se você tem interesse de pegar isso e anotar, seria bom, né? Pega um caderno aí, uma caneta, um papel, tal, e vai anotando. Quem é Jesus com base nesse texto 14:6, né? Ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é Jesus? Caminho, verdade e a vida. Esta é a resposta. O caminho para onde? O caminho para quê? Que verdade, que vida, né? Então, a gente precisa questionar isso. Se ele está dizendo que ele é o caminho para onde? Caminho para Deus, caminho para o céu, caminho que nos leva à vida abundante com Deus. Mas, ó, veja bem, como é essa vida abundante? Ah, irmã, a vida abundante é não ter desemprego, é ter saúde, uma família completamente assim saudável, sem problemas, vida abundante, não faltar nada. Sim? Não é bem assim, não. Vida abundante é vida eterna. Essa vida que, quando você recebe Jesus, ele entra na nossa vida e nunca mais sai da nossa vida, para sempre e eternamente, abundante com Deus. Certo, com Deus, mas a gente está falando aqui de Jesus. Falamos de quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, certinho. Ah, que mais? Ah, Jesus é Salvador, certinho. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. E aí ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como assim vem? Lembra que eu falei quando nós fizemos as outras questões no outro vídeo? Sim, nós falamos sobre isso, né? Venha Jesus. Você já ouviu aquelas pessoas falando, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vai. Se o Pai, eu e o Pai somos um,
Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Como é isso? Ah, é Deus Trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para dividir Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não se divide Deus, é um, é a Trindade. Sim. Agora, vamos conversar aqui. Deus Pai, aonde está Deus Pai? Ah, está no céu. E Jesus? Ah, Jesus está à direita de Deus, ele está como sacerdote intercedendo por nós. Ah, mas e o Espírito Santo não está aqui na terra intercedendo por nós? Ah, mas como que é isso? Ó, não estou entendendo mais nada. Vamos com calma. Veja bem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Deus está no céu, sim. O Espírito Santo está aqui. E Jesus está do lado de Deus, à direita, como advogado, como sacerdote. Ah, vamos lembrar lá o que diz. Então diz assim, olha, Deus é onipotente, tem todo o poder. Mas Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. E onipresente, ele está aqui. Deus está aqui comigo agora, ele está aí com você, ele está em todo lugar. Esse é o mistério da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Que verdade? A verdade única, a única verdade. Jesus é a verdade que comunica ao homem que ele está perdido. O homem está perdido, sem caminho, sem lugar para ir, desesperado, aflito, angustiado, mas ele diz assim: vem a mim, eu sou o caminho, olha, vem por mim. Se você vier por mim, você vai achar o caminho certo, o caminho da paz, da esperança, uma vida com Deus, uma vida para sempre. É o que o homem deseja, viver para sempre. E ele diz assim, essa vida é eterna, né? O seu caminho, a verdade é a vida. A vida que você continua, ela não vai ter um fim. Você sabe que muita gente tem medo da morte, né? E deve, porque a morte não é uma coisa boa. A morte não foi uma coisa que Deus criou. A morte, ela veio por causa do pecado, né? Se o homem não tivesse entrado pelo caminho do pecado, estaria até hoje na presença de Deus, seria gostoso, né? Assim como era plano de Deus. Mas tudo bem, Jesus, ele entrou na nossa vida como Deus, Deus criador dos céus e da terra, se fez carne, habitou entre nós e nos deu vida. Jesus é a nossa vida e ele é a vida para sempre com Deus. Amém? Então, quem é Jesus em João 14,6? Poxa, a gente podia falar muitas coisas, mas vamos ficar por aqui? Será que deu para entender? Tá bom. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Então, vamos andar na verdade que é Jesus e ficar com ele que é a nossa vida de felicidade. Vamos para a próxima pergunta? Escreva aí no papel que você separou, no seu caderninho, tá? Jesus, ele em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Agora vamos lá, João 15, o versículo 1 e versículo 5. Eu gostaria de ler e ver quem é Jesus aqui em João 1,5. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Impossível, né? Mas aqui tá João 15, 1 e 5 diz isso, né? Não é João 15 de 1 a 5, não tem outra assim. João 15,5. Primeiro você lê o versículo 1, depois o versículo 5. Ah, você tem que abrir sua Bíblia aí também, né? Falar nisso, eu tenho, sabe quantas Bíblias aqui comigo? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 Bíblias aqui em cima da mesa. 4 Bíblias. Mas eu estou só com uma aberta,
tá certo? Então, ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus como videira, ele é aquele que nos dá a vida, ele nos dá sentido, dá gosto, dá força. Se estivermos ligados na videira, seremos viçosos. Vamos poder produzir frutos, porque estaremos ligados na videira. Tá certo? Então, quem é Jesus aí nesse texto? 15, 1 e 5, a videira verdadeira. E tem outra aqui, no 5 ele diz o seguinte, eu sou videira, vocês são a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que fruto é esse? Ah, amados, tem assim uma série de frutos que a gente podia falar, mas eu achei assim por bem a gente pegar hoje, conversar sobre uma questão de frutos, que é frutos, é o fruto do Espírito, tá? Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós ganhamos, recebemos o Espírito Santo, que é Deus e que é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós, vem morar em nós. Quando o Espírito vem habitar em nós, ele vem como consolador, condutor, guia, protetor, ele vem caminhar conosco e nos orientar em tudo aquilo que a gente passa a fazer a partir de Jesus, certo? E o Espírito Santo, ele tem os frutos. Ele tem o fruto do Espírito, né? Ele tem o fruto, e esse fruto são diversas coisas, está lá em Gálatas 5:22. Lembra? Então, o fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. Tem domínio próprio. Assim, os frutos que é do Espírito já vem para nós. O que ele disse aqui, ó, no versículo assim: eu sou a videira, vocês são a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse fruto, às vezes a gente fica pensando assim: ah, mas é tão difícil, eu não consigo ter domínio. É só pôr em prática, porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você e o dom, os frutos do Espírito é dele, é só pôr na prática, é começar a praticar o amor, praticar a bondade, praticar o domínio próprio, começa a entrar dentro de uma prática dessas coisas. Eu acho que dava para decorar, né? Decorar Gálatas 5:22, vê lá, né? Se te interessa, aí eu penso que deve interessar sim, né? E ele ainda diz assim, sem mim nada podeis fazer, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. É interessante que quando o Pilatos estava lá, né? Jesus estava diante do Pilatos, naquele julgamento fajuto lá, o maior julgamento da história e o maior julgamento fajuto. Foi ou não foi? Né? Então ele estava lá e Pilatos conversando com ele, querendo saber, perguntando tal, e Jesus nada de responder, nada de falar as coisas que Pilatos queria ouvir. Né? Aí Pilatos falou: oh, você não vai falar nada, não? Você não sabe que eu tenho poder? Eu tenho poder para tirar você daqui. Vai, fala comigo, você é tudo verdade, é tudo mentira. O que Jesus falou? Ó, Pilatos, você não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Ponto. Então, quer dizer, esse poder que você tem, você não teria se não viesse do céu. E aqui esse versículo tá falando assim, ó, sem mim não pode fazer nada. Né? Então não adianta. Às vezes a pessoa aí fala assim, ah, então tem que ter Jesus para ter coisas e tal. Sim, não. Sim, não. Porque nós somos assim, humano, né? Somos humanos, somos pecadores, né? Tem aqueles pecadores remidos, né? Que são pecadores perdoados porque já recebeu Jesus, e tem os pecadores que ainda não recebeu Jesus, né? Mas esses pecadores, né? Nós, os pecadores, abençoados por Deus, né? Já, assim, ele tem prazer de dar coisas para nós, mas nem sempre. Tem coisa que a gente nunca vai ter. Pode ter certeza. Ainda que você tenha Jesus, filho,
Pode ser que você nunca vai ter sua casa própria. Pode ser que você nunca vai ter seu carro dos sonhos. Ah, pode ser que você também não vai casar. Pode ser que você também não vai ter filho. Sabe? Mas sem mim nada poderes fazer. Mas eu tenho Jesus, eu posso isso, eu posso aquilo. Sim, não. Tá? A nossa alegria não tem que estar em coisas, em pessoas. A nossa alegria é como o Senhor falou lá para os discípulos: vocês têm que se alegrar, porque o seu nome já está no livro da vida. Por isso que você tem que se alegrar. Esse é o ponto, né? O Senhor Jesus, ele disse isso para os apóstolos, né? Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês estão no livro da vida. Eles tinham motivo para se alegrar, eles tinham saído, expulsado o demônio, ganhado pessoas, tinha sido vivido um momento do sucesso, né? Porque tem aqueles momentos de sucesso na vida deles, das pessoas. Eu já tive momentos de sucesso, você também. Mas tudo passa. Então, Jesus falou assim: a alegria tem que ser porque o seu nome já está no livro da vida. Isso que importa. E para o nosso nome estar no livro da vida é receber Jesus como Salvador. Tá? Espero que você já tenha feito isso. Mas se você não fez, é importante que você confesse Jesus como seu Salvador pessoal. E como você faria isso? Faz uma oração. Não é difícil, não, sabe? A oração é uma conversa que você tem com Deus. Posso te dar uma dica, tá? A dica é a seguinte: você diz assim, meu Deus, eu tenho ouvido a sua palavra, eu sei que o Senhor enviou Jesus, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que o Senhor se fez carne, se tornou humano, morreu no meu lugar por causa dos meus pecados. Sabe, Deus, eu quero pedir perdão pelo tempo que eu não quis saber, mas agora eu quero saber. Eu quero confessar que eu sou pecador e eu preciso do Senhor como meu Salvador. Base, é mais ou menos isso, tá bom? Agora, se você tiver assim vergonha de falar alguma coisa, procura alguém que pode te ajudar a fazer isso. Alguém que possa te ajudar a fazer isso, né? Mas tudo bem, eu acho que era isso que eu gostaria de estar falando hoje. Depois a gente continua, né? Quem é Jesus? Essa foi a parte 2, tá bom? Parte 2 de quem é Jesus. Depois falaremos da parte 3 e tal, e tal, e tal. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que você desse aí seu like e também se inscrevesse no canal. A ideia é que muitas pessoas conheçam a palavra de Deus, tá? Não quero assim complicar nada, mas tipo facilitar o que a gente puder para alcançar o maior número de pessoas. Que Deus nos abençoe.